Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Agora nós vamos tratar sobre as orações coordenadas. Vamos ver o que é coordenação e subordinação, ok? Aqui se trata do período composto já. Então venham para a tela aqui comigo. A gente vai ver aí, ó, sobre a sintaxe, que é o que estuda essa questão. E nós vamos ver as orações coordenadas. Vamos lá. Olha, para relembrar vocês os conceitos de frase, oração e período, a gente viu que frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo, mesmo que não tenha verbo e que seja apenas uma palavra. Perceba que socorro só é uma palavra, mas já é considerada frase, ok? A partir do momento que começa a ter um verbo, nós começamos já a ter oração, ok? Então, oração significa que tem verbo, ok? Frase não tem verbo, só precisa ter sentido. Socorro, ó, já é uma frase, já tem sentido. E o período seria a oração e frase ao mesmo tempo, ok? Então percebam aqui, ó, comprei um cão. Perceba que tem o verbo comprar. Como tem verbo, é oração. Agora, olha de cima, cuidado com o cão, ó, não tem verbo. Se não tem verbo, ela é apenas uma frase nominal. É apenas uma frase nominal, não é oração. A oração, ela também é frase. Mas a frase não é oração, ok? Esse é o conceito. E o período seria uma oração que também tem sentido, ou seja, era a junção de frase e oração ao mesmo tempo. A gente já viu, agora vamos ver o que é coordenação e subordinação. Antes de ver aí os conceitos de coordenação e subordinação, vamos ver melhor o que é o período. Ó. O período, normalmente, ele vai até uma pontuação. Uma pontuação que exige um recomeço com letra maiúscula. Quais são as pontuações que exigem um recomeço com letra maiúscula? O ponto final, o ponto, exclamação, reticências, ponto de interrogação. Então, toda vez que a gente tiver ponto final, exclamação, reticência, interrogação, toda vez que tiver um ponto desse, termina um período e começará outro. A gente vai ver aqui nos exemplos abaixo. Ó. Que dia? Que dia? Nós já temos ó, uma exclamação. Aqui nós temos o nosso primeiro período. Ok? Terminou o primeiro período, vai começar o segundo. Perceba que o segundo período nós temos o verbo acordei, já é uma oração. E temos o verbo sair, já é a segunda oração. Então, nesse período aqui, ó, terminou aqui com o ponto, ó, terminou mais um período, nós temos duas orações. A gente conta as orações contando os verbos, ok? Terminou o período aqui, ó. Vai começar outra, letra maiúscula. Assim que sair, nós temos sair, primeiro verbo, uma oração. Percebi, ó, segundo verbo, segunda oração. Que tinha esquecido, ó, outro verbo, terceira oração. Tinha deixado o quarto verbo, quarta oração. E lembrei, ó, outro verbo, 5 orações. E aí nós temos reticências, ó, terminou o período. Aqui nós temos 5 orações nesse período. Esse período azul. E o período verde, ó, nós temos, apesar de ter, ó, o verbo ter, uma oração. Cheguei, ó, outro verbo, 2 orações. Então, no período aqui verde, nós temos 2 orações. Terminou aqui com o ponto. E a última oração, ó, sou um verbo, sortudo demais ou não. Terminou o período, nós só temos um verbo, uma oração. Então, perceba que contou o número de verbo, você contou o número de oração. E os períodos são marcados por essa pontuação. Teve uma pontuação dessa, você terá que recomeçar outro período. E o começo de período é com letra maiúscula. Ok?
Então, toda vez que começar um período, começa com letra maiúscula. Vamos ver agora, pessoal, ainda a diferença entre coordenação e subordinação. A gente viu aí o período, o que era o período, a gente contou os verbos, contou as orações dos períodos, e agora a gente tem que ver a diferença entre isso aqui, ó, entre coordenação e subordinação. Nós vamos ver aqui os exemplos para a gente tirar essa dúvida do que é coordenação e o que é subordinação. É bem importante você conhecer essa diferença agora, ok? Então, pessoal, nós vamos ter períodos, ó, e esses períodos eles vão ser ligados, ou seja, eles vão ter várias orações, e essas orações vão ser ligadas entre elas por alguns conectivos, que os conectivos são as conjunções. Ok? São as conjunções. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, ó, de um período composto por coordenação. Período composto é o que tem mais de uma oração. A gente já viu isso, mais de uma oração. A partir de duas orações já é período composto. Então, essas duas orações elas têm que ser ligadas. E aí vão ser ligadas por as conjunções, que são os conectivos. Ó, vamos ao primeiro exemplo. Nós temos o conectivo aqui I. Destaquei em verde aqui, ó, que está ligando essa oração primeira com essa outra. Então, percebo, vamos ler aqui a frase. Ó. Acordei, que é o verbo. Já é oração, se tem verbo já é oração. Acordei. Aí vem atrasado para o trabalho. Beleza, primeira oração. Aí vem o conectivo I, para ligar a segunda oração. E a segunda oração é sair, ó, o verbo. Sair. Se tem verbo já é oração. Segunda oração, sem tomar café. Ok. A gente teve aí uma ligação de duas orações. Agora, por que é que esse período é ligado por coordenação? Então, é o seguinte, pessoal. Quando se trata de período por coordenação, significa dizer que as duas orações, ó, tanto a primeira quanto a segunda, elas são independentes. Ok? Elas são independentes. O que não vai acontecer na oração subordinada. Porque na oração subordinada, uma vai depender da outra para fazer sentido. Então, vamos avançar aqui e percebam. Eu separei as duas orações aqui, ó, a primeira e a segunda aqui na tela. Se eu separar e escrever elas sozinha, colocando um ponto final, ó, elas vão ter sentido completo. Ó. Leiam para vocês verem. Ó. Acordei atrasado para o trabalho. Ponto. Tem sentido completo. A segunda, saí sem tomar café. Tem sentido completo. Ok? Então, as orações coordenadas, elas têm sentido completo. Elas são ligadas simplesmente para haver uma ligação mesmo. Não é que essa ligação seja precisa. Ó, nesse I aqui que eu liguei essas duas, eu poderia não colocar o I, simplesmente colocar uma vírgula. Ó. Acordei atrasado para o trabalho, saí sem tomar café. Que aí não perderia o sentido, pois as orações são independentes. Agora, avançando aqui, quando a gente vem para subordinado, agora a gente vai começar a ver a diferença para coordenado. Na subordinado, nós vamos ter duas orações que vão estar sendo ligadas por uma conjunção. Ó, a conjunção não precisa vir no meio da frase, aqui no meio. Ela pode vir no começo também. Então, percebam, apesar de ter esse contratempo, cheguei atrasado ao trabalho no horário. Então, perceba que essa oração aqui, ó, cheguei ao trabalho no horário, ela é independente. Essa é, ó, se eu disser cheguei atrasado no horário, ó, cheguei atrasado no horário e colocar um ponto, vai ter sentido completo. É uma oração independente. Mas percebam que essa oração, apesar de ter esse contratempo, se eu chegar do nada e disser apenas isso, você não vai entender nada. Ó,
Apesar de ter esse contratempo. Cheguei, não falei mais nada, só cheguei e falei isso. Apesar de ter esse contratempo. Você ia ficar perguntando, sim, apesar de ter esse contratempo, aconteceu o quê? Perceba que essa oração, ó, ela não tem o sentido completo. Para ela ter o sentido completo, ela precisa de outra oração. Por isso que essa oração é chamada de subordinada. Ela é subordinada a outra oração. Precisa de outra oração. Que no caso aqui seria cheguei atrasado, cheguei ao trabalho no horário. Ok? Então precisa de outra oração. Por isso que ela é chamada de subordinada. Ela vem no começo, mas eu poderia escrever na forma ó, direta. Eu poderia dizer cheguei ao trabalho no horário, apesar de ter esse contratempo. Ok? Percebam que eu coloquei a subordinada por segundo agora. Então, ó, cheguei ao trabalho no horário. Eu poderia colocar um ponto. Que essa aqui tem o sentido completo, apesar de ter esse contratempo. Então, percebam que, como eu tenho uma subordinada, a esse ponto aqui não será mais possível. Igual era possível lá na coordenada, ok? Pois, para essa segunda oração ter sentido, ela precisa da primeira. Então, eu não posso dividir elas por ponto. Ok? Ó, voltando aqui, se eu escrevesse essas duas orações aqui, ó, separadas, colocasse um ponto e começasse de novo, colocasse outro ponto, teria sentido. Eu acordei atrasado para o trabalho. Ponto. Saí sem tomar café. Ponto. Isso não acontece na subordinada. Cheguei ao trabalho no horário. Ponto. Apesar de ter esse contratempo. Ponto. Não daria. Porque essa é subordinada dessa. Então a gente não pode encerrar o período com um ponto, pois a subordinada depende da principal. Ok? Perceberam aí a diferença entre subordinação e coordenação? Então, é isso. Aí aqui nós temos essa conjunção, a gente vai estudar depois, lá na frente, não precisa entender o que é ela agora, mas o importante aqui, nesse momento, é você entender que as orações coordenadas, elas têm sentido completo, ok? E a subordinada, ela depende de outra oração, ok? Quando você percebe isso, você percebe que as coordenadas, você bota num ponto, elas continuam com sentido. Mas a subordinada, se você colocar um ponto, ela não terá sentido sozinha, porque ela precisa da outra oração, da oração principal, ok? A gente encerra por aqui. Ficamos aí para uma próxima aula, ver mais aspectos aí da coordenação.